Com certeza, você já deve ter reparado no padrão de construção das casas nos Estados Unidos. Sempre aparecem em filmes e séries. As construções em madeira chamam a atenção por sua diferença, principalmente das construções aqui no Brasil. São, na grande maioria, feitas com alvenaria e concreto. Mas por que essa diferença tão grande entre os modelos de construção? A opção de construir casas em madeira considera quais fatores? Então vamos lá. O modelo de construção em madeira é conhecido como wood frame. No wood frame são adotados montantes e travessas de madeira maciça. Ela também possui um revestimento em madeira chamado de OSB. O sistema possui montantes, travessas, barroteamentos, chapas de revestimento que são as vedações verticais, chapas para barroteamento do assoalho, fita impermeável de borracha, mão francesa, placas cimentícias, instalações elétricas e hidrossanitárias. Como podemos observar, são poucas as etapas que compõem o sistema wood frame. Sendo assim, esse é um modelo de construção bem ágil, o que já representa uma vantagem. Mas pensando em diferenças, o que de fato difere a construção no Brasil para os Estados Unidos? Primeiro, precisamos entender por que a América do Norte adotou o sistema wood frame como o principal em sua região. Os Estados Unidos têm um clima bastante variável, com altas e baixas temperaturas. Por conta disso, condições especiais são necessárias para enfrentar essa diferença climática. A madeira, naturalmente, é má condutora térmica. Em função dessa propriedade, ao utilizarmos a madeira para construir um imóvel, conseguimos manter o ambiente com uma temperatura mais equilibrada e contínua. Sendo assim, nos dias frios, o calor não sai do ambiente e o frio não consegue entrar, ideal para o país que enfrenta o clima frio por boa parte do ano. Outro ponto importante é que também se relaciona com o clima, são as intempéries. Lá é um país que constantemente sofre com tornados, enchentes e terremotos. Por conta disso, a construção em madeira proporciona algumas vantagens e certa segurança nos casos citados. Em casos de terremotos, mas isso é claro, vai depender da magnitude do terremoto, a madeira permite uma movimentação maior, evitando desabamento. Já em caso de tornados, a construção em wood frame causa menos danos econômicos, por ser um modelo de construção rápida e mais econômica. E por fim, em casos de enchente, casas de madeira possuem a possibilidade de serem completamente transportadas para um local seguro. Além de tudo isso, sua manutenção é muito fácil de fazer, pois são montadas com parafusadeira, pistola de prego, serra circular ou serrote. Esses são os destaques que fazem da construção em madeira tão comum no país. Claro que essa proposta de construção acaba hoje sendo vista como parte da cultura do país. É muito fácil notar e reconhecer esse tipo de construção em filmes e na televisão e ter a certeza de onde ela é. Entretanto, outros países do hemisfério norte, como países europeus, também utilizam esse tipo de construção. Portanto, podemos dizer que sim, a construção wood frame é hoje quase um patrimônio cultural, já que o mesmo foi criado no século XIX no país, servindo ao propósito de adaptação ao clima da região. O sistema construtivo do Brasil, diferente da construção em madeira, que hoje é bastante rara no país, o modelo que acabou sendo adotado aqui foi a alvenaria. Esse é um sistema que leva a mistura de estrutura em pilares e vigas de concreto armado com paredes de bloco cerâmico, o famoso tijolo. Sua resistência é um ponto de destaque desse modelo de construção. Entretanto, vamos analisar sua diferença com relação às características marcantes do sistema aqui apresentado. A capacidade de manter a temperatura do ambiente é um dos principais pontos a ser analisados aqui. A madeira possui essa característica térmica de manter a temperatura do ambiente, além da mesma ser um excelente isolante térmico, como já foi mencionado anteriormente.
Em comparação, a alvenaria acaba mantendo o calor do lado de fora das construções. Isso quando utilizam paredes externas mais espessas e com tijolos de barro. Na cidade do Texas, nos Estados Unidos, as casas são construídas em alvenaria também. Isso porque a temperatura naquela região também é muito alta, favorecendo esse tipo de construção das casas. Quanto à resistência a terremotos, nossas construções não teriam um comportamento satisfatório, porque apresentam uma rigidez muito alta, não suportando os tremores, podendo sofrer danos irreversíveis. Em relação aos furacões, nossas casas teriam uma vantagem, dependendo, é claro, da categoria do furacão e dos métodos construtivos, uma vez que nossas fundações são mais sólidas e nossas paredes mais pesadas e rígidas. Já em relação às inundações, não temos o que fazer, nossas casas não podem ser deslocadas com facilidade. Com distinção entre os sistemas, novas soluções e modelos de construção surgem, mostrando-se cada vez mais eficazes para a construção civil. Aqui podemos citar o sistema construtivo Steel Frame. Esse é um dos modelos construtivos mais utilizados em todo o mundo e se tornou bastante popular nos Estados Unidos, também conhecido como Light Steel Frame. Esse sistema é formado por estruturas de aço galvanizado e possui fechamento que pode ser feito em madeira, cimento ou mesmo o drywall. Aqui no Brasil, esse método vem sendo bastante utilizado, mas apesar de suas vantagens, como a economia de tempo na obra, esse é um sistema caro no país. Isso devido à variação do custo do aço e à demanda por mão de obra especializada. E você, o que achou desse tema? Acha que poderíamos sair um pouco fora da alvenaria convencional para outro sistema mais rápido e simples? Deixe aí nos comentários. Grande abraço e até o próximo vídeo.